Pessoal, bem-vindos. Nessa aula aqui a gente vai trabalhar um pouquinho de análise de perfil do investidor para a certificação CPA 10. Então vamos ver o que pode cair desse assunto aí para vocês lá na hora da prova. Análise de perfil do investidor. As instituições elas devem verificar a adequação dos produtos e serviços de acordo com o perfil do investidor, prática que recebe o nome de suitability. Isso a gente já viu, inclusive. A API, que é a análise do perfil do investidor, é necessária para que essa adequação possa acontecer. Então, a gente tem que conhecer primeiro o cliente, fazendo a análise de perfil de investidor, e depois a gente vai fazer o processo de suitability, para ver se o produto de investimento é compatível com o perfil do cliente. Essa daqui é a ideia. Como eu disse, a gente já viu isso quando estudou o código de distribuição para a CPA 10. Só que a diferença é que agora a gente vai ver as regras da CVM. Quando a gente estudou o código de distribuição, a gente viu as exigências da Anbima. Então, na verdade, a gente está apenas revendo alguns conceitos que a gente já viu, só que pela ótica da CVM. E são basicamente a mesma coisa, não muda muito. Vocês vão ver isso aí nos próximos slides. Bom, qual que é a finalidade então de se fazer o API? A ideia por trás desse normativo, o normativo esse daqui, né, que foi editado pela CVM, é de oferecer o mercado financeiro como uma ferramenta que possibilite à população um planejamento financeiro adequado, sempre objetivando a relação de confiança entre cliente e profissional. Ou seja, a ideia é que o cliente ele invista em produtos que são compatíveis para as necessidades dele. O que a gente não quer é que se tenha, por exemplo, profissionais tentando empurrar produtos de investimento para os seus clientes, pensando mais do lado deles do que nas necessidades dos clientes. E aí a gente vai quebrar essa relação aqui de confiança que tanto se fala. Bom, e a abrangência desse normativo da CVM? Ela visa impedir que as pessoas habilitadas a atuar como integrantes do sistema de distribuição e os consultores de valores imobiliários recomendem produtos, realizem operações ou prestem serviços sem que verifiquem a adequação destes ao perfil do cliente. Ou seja, se vão recomendar, distribuir algum produto, tem que antes fazer essa análise do perfil. Essas regras elas são aplicáveis às recomendações de produtos ou serviços direcionados a clientes específicos, realizadas mediante contato pessoal ou com uso de qualquer meio de comunicação, ou seja, está distribuindo por meio de contato pessoal ou então por qualquer outro meio de comunicação, inclusive digital, seja de forma oral, escrita, eletrônica ou pela rede mundial de computadores. É importante notar que as regras de suitability devem ser adotadas para o cliente titular da aplicação. É comum aí que em muitas contas correntes tenha dois titulares, né? Geralmente aí marido e esposa. Nesse caso, se é o marido que está aplicando, por exemplo, vai ter que se fazer o suitability para ele. Fazer só para a esposa não resolveria se a titularidade da aplicação é dele. É isso que está dizendo essa parte aqui do normativo da CVM. No que se refere à adequação do perfil, os integrantes do sistema de distribuição e os consultores de valores imobiliários devem observar se o produto ou serviço ou a operação é adequada aos objetivos de investimento do cliente. Para tal, devem verificar no mínimo. Bom, aqui eu quero bastante a atenção de vocês, porque a gente chegou num ponto que pode complicar um pouquinho e é aqui que eles vão lá na hora da prova colocar as questões. Observem que nesse primeiro momento a gente quer ver a adequação dos produtos de investimento com os objetivos do investidor, os objetivos de investimento do cliente. Então, a gente quer ver se o produto ele é adequado aos objetivos de investimento do cliente. Notem que eu até destaquei objetivos de investimento do cliente, porque isso aqui é importante. Então, o que se vai verificar aqui é justamente, eu vou bater na tecla de novo, para ver se o produto ele é adequado aos objetivos de investimento do cliente. E o que se pede então? O período em que o cliente deseja manter o investimento. Aquela ideia de horizonte temporal de investimento, por exemplo. As preferências declaradas do cliente quanto à assunção de riscos e as finalidades do investimento. Então esses três pontos aqui a gente vai levar em conta quando quiser ver se o produto ele é adequado aos objetivos do investimento. Por que eu estou batendo bastante na tecla aqui? Porque olha só esse próximo slide. Agora a gente vai ver se a situação financeira do cliente é compatível com o produto ou serviço ou operação. Aqui a gente olhou os objetivos, aqui a gente olha a situação. Mas para olhar a situação a gente olha outras coisas. A gente vai olhar o valor das receitas regulares declaradas pelo cliente, o valor e os ativos que compõem o patrimônio do cliente, a necessidade futura de recursos declarada pelo cliente. Então, esses três pontos aqui são utilizados
para avaliar se a situação financeira é compatível com o produto. E já aqui, a gente ainda tem outro. Ó. O cliente ele tem conhecimento necessário para compreender os riscos relacionados ao produto, serviço ou operação. Para tal, as instituições elas devem verificar no mínimo. Então, para ver se o cliente ele compreende os riscos, as instituições vão ter que verificar isso. Os tipos de produtos, serviços e operações com os quais o cliente tem familiaridade. A natureza, o volume, a frequência das operações já realizadas pelo cliente no mercado de valores imobiliários, bem como o período em que tais operações foram realizadas. A formação acadêmica e a experiência profissional do cliente, caso se trate de pessoa física. Então, observem que a gente quer primeiro ver se os objetivos de investimento do cliente são adequados com o produto, depois a gente vai ver se a situação financeira dele é compatível com o produto e, por fim, a gente vai ver qual que é o nível de compreensão do investidor sobre os riscos dos investimentos. Como é que eles fazem isso na prova? Como é que eles dificultam isso? Eles vão pedir o seguinte: se a formação acadêmica e a experiência profissional do cliente é algo que as instituições têm que verificar do cliente para ver a adequação da situação financeira do cliente com o produto. Vai estar errado, porque na situação financeira, quando a gente quer verificar para ver se a situação financeira é compatível com o produto, a gente não vai olhar a formação acadêmica dele, a gente vai olhar esses 3 pontos aqui. A formação acadêmica a gente vai olhar para a compreensão dos riscos. Então, importante, eu daria bastante ênfase nessa parte aqui desses 3, porque geralmente tem bastante questão disso daqui, então não dá para errar se aparecer na prova. Bom, indo além então. Assim como os clientes que devem ser classificados em categorias de risco, como conservador, arrojado, muito arrojado, por exemplo, os produtos também devem ser analisados e classificados em categorias. A gente já viu isso, né? Produtos de baixo risco, médio risco, alto risco. Sendo que essa classificação deve considerar, no mínimo, os riscos associados ao produto e aos ativos subjacentes a esse produto, o perfil dos emissores e prestadores de serviços associados ao produto, a existência ou não de garantia e os prazos de carência. Então, isso daqui está igual como está lá no Código de Distribuição. São esses pontos aqui que devem ser verificados para classificar os produtos de investimento. E aí, depois que a gente tem a classificação do investidor, se ele é conservador, arrojado e tal, a gente também vai ter a classificação dos produtos, como de baixo risco, médio risco, alto risco, e daí depois a gente tenta casar um com o outro para ver se está adequado. Se tiver adequado, beleza, investe. Se não tiver adequado, daí a gente vai ver o que acontece. Bom, a CVM veda as pessoas habilitadas a atuar, falta um R aqui, né, como integrantes do sistema de distribuição e os consultores de valores imobiliários recomendem produtos ou serviços a seus clientes quando verificada alguma das seguintes situações. Então é aquela situação que eu falei, que é quando não está adequado. Ó. Quando o perfil do cliente não seja adequado ao produto ou serviço. Então, na hora de fazer o casamento ali do perfil de risco do cliente com o perfil de risco do produto, não casou, está incompatível. Então, nessa situação aqui, e eu vou até marcar aqui para vocês, porque isso aqui vale destaque, as instituições aqui elas estão vedadas de recomendar. Então, veda, ó. Quando não tiver adequado, ou então, na hipótese de não terem sido obtidas as informações que permitam a identificação do perfil do cliente, ou seja, não foi possível buscar aquelas informações que a gente viu da situação financeira, da compreensão dele de riscos e tal, não foi possível buscar essas informações aí para fazer o perfil dele. E por último, caso as informações relativas ao perfil do cliente não estejam atualizadas. Nessas situações aqui, as instituições elas estão vedadas de recomendar os produtos ou serviços. E bom, assim a gente então termina essa parte da aula e segue aí para uma próxima para continuar com o tema de análise de perfil de investidor. Até lá!